A classificação para o Grande Prêmio da Austrália trouxe uma sessão muito intensa e cheia de pontos de discussão que podemos analisar, desde a inesperada eliminação de Lawson e Antonelli na primeira fase da classificação, até o domínio da McLaren na primeira fila e o desempenho decepcionante da Ferrari na fase final. O grid está preparado para uma grande reviravolta amanhã sob as nuvens chuvosas de Melbourne. Mas, como a sessão de hoje se tornou tão ruim para a Ferrari e quem foi o maior vencedor além da McLaren? A Austrália continua surpreendendo e ter os dois pilotos da Williams se classificando para a fase final pela primeira vez em 10 anos é apenas um dos fatores que tornam a corrida de amanhã ainda mais aguardada. No entanto, há muitas outras histórias que certamente deixaram as equipes coçando a cabeça, começando por Antonelli e Lawson. O piloto da Mercedes saiu da pista na quarta curva e danificou o assoalho do carro, algo que lhe custou muito tempo nas duas últimas tentativas e, no fim, não foi suficiente para manter a 15ª posição e avançar para a segunda fase. Para tornar a ironia ainda maior, ele foi eliminado pelo estreante Borto, que superou seu companheiro de equipe Hülkenberg e também Lawson, depois de ter sido rotulado como piloto de segunda categoria por Helmut Marko. Esse foi um dos maiores recados que ele poderia dar em uma situação como essa, sendo pressionado e intimidado pelos veteranos no grid. Mas isso é só a ponta do iceberg quando se trata das histórias da classificação na Austrália. Liam Lawson foi, de longe, a maior decepção deste sábado, não apenas porque não demonstrou nenhum sinal promissor durante as duas primeiras sessões de treinos e perdeu a terceira, mas também pelo fato de que se esperava que ele chegasse pelo menos à fase final da classificação. Em um momento em que sua vaga está sob forte ameaça de Tsunoda, que largará da 5ª posição e fez uma grande declaração para toda a família Red Bull, essa é a última coisa que Lawson precisava para sua carreira dentro da equipe austríaca. Falando sobre os motivos de seu desempenho ruim na classificação, o piloto neozelandês disse que já esperavam um início difícil. Ele comentou que as primeiras voltas seriam naturalmente mais lentas e que o plano era melhorar ao longo da sessão, mas que sair da pista na segunda volta acabou desorganizando tudo. Ele acrescentou que sua última volta foi boa, mas que perdeu muito tempo no último setor. Ele mencionou que perder o terceiro treino livre não ajudou, mas que, de qualquer forma, ele não deveria ter saído da pista durante a classificação. Ele revelou que, antes da 9ª curva, estava meio segundo mais rápido, mas já havia tido um pequeno deslize entre as curvas 9 e 10, indicando que os pneus já estavam começando a perder aderência, algo que ele vinha enfrentando durante o fim de semana e que não teve a chance de testar no terceiro treino livre. A situação de Lawson não parece nada promissora, pois ele entrou na temporada sob muita pressão e com a expectativa de se aproximar de Verstappen. O piloto holandês largará na segunda fila, e embora a diferença para a McLaren seja significativa, uma presença de Lawson na fase final da classificação teria sido um recado sólido para seu futuro na equipe. Em vez disso, ele agora precisa lidar com boatos desde a primeira corrida de que pode ser substituído por Tsunoda. Se olharmos para o grid de largada, o piloto japonês está apenas 2 posições abaixo de Verstappen, exatamente onde normalmente se espera que o segundo piloto da Red Bull esteja. O carro é difícil de pilotar, algo que tanto Verstappen quanto Lawson já admitiram. Mas, até agora, a primeira sessão classificatória deu a impressão de que Lawson é apenas um Pérez disfarçado. Agora, cabe a ele provar o contrário. Ele não foi a única decepção do grid. A Ferrari teve um desempenho terrível na fase final da classificação e agora terá que se contentar com uma largada distante na quarta fila, nas posições 7 e 8. A única esperança da equipe italiana é que o carro tenha sido ajustado para as condições de pista molhada, que são esperadas para dominar a corrida de amanhã. No entanto, mesmo nessas circunstâncias, a esperança não é muito grande, pois eles estão muito longe dos líderes. É claro que qualquer coisa pode acontecer e uma grande reviravolta pode beneficiá-los bastante, mas também podem acabar sendo prejudicados,
já que estão presos no meio do pelotão, cercados por pilotos que podem causar confusão. Hamilton falou sobre a sessão classificatória e foi questionado sobre o acerto do carro para a corrida, algo que ele admitiu ainda precisar aprender antes do evento. O 7 vezes campeão mundial comentou que, de modo geral, se sentiu bem e que se divertiu muito na pista. Ele disse que tudo tem sido uma novidade neste fim de semana. Desde seu primeiro treino livre com a Ferrari, até as sessões de treinos e a classificação, e que tem sido um grande desafio se adaptar a um carro tão diferente do que ele já pilotou no passado. Ele destacou que não esperava estar tão atrás e que precisa entender por que a equipe não conseguiu acompanhar o ritmo dos líderes. Hamilton mencionou que nunca pilotou esse carro na chuva e que sequer conhece as configurações para a pista molhada, então terá que estudá-las à noite antes da corrida. Ele também disse que terá apenas 3 voltas para aprender como o carro se comporta nessas condições antes de partir para a corrida. Quando se classifica em 8º lugar, a esperança é de que a pista esteja molhada. Mas, no caso dele, isso significa que terá que aprender rapidamente como o carro reage nessas condições. A única esperança da Ferrari agora é que a diferença entre Hamilton e Leclerc na classificação não tenha sido muito grande. Em certo momento, Hamilton estava apenas 1/10 de segundo mais lento que seu companheiro de equipe. No entanto, há muito trabalho a ser feito, e Leclerc fez uma previsão bastante negativa sobre a sessão classificatória de sábado, descrevendo-a como a pior que ele poderia imaginar. Ele comentou que, desde amanhã, o desempenho do carro não era o mesmo do dia anterior, e que acredita saber a razão, mas que precisam analisar os dados. Ele explicou que tomaram a decisão correta para o fim de semana, mas que isso os fez perder um pouco de desempenho e que, infelizmente, 7º e 8º lugares são decepcionantes, pois ele nem sequer considerava essa possibilidade no pior dos cenários. Histórias interessantes também surgiram de equipes como a Williams, que, além de Ferrari e McLaren, foi a única equipe a colocar seus 2 carros na fase final da classificação. Esse é um feito enorme para uma equipe que chamou a atenção nos testes de pré-temporada no Bahrein, bem como nas sessões de treinos livres na Austrália. Parece que eles não estavam blefando e podem realmente brigar pela 5ª posição no campeonato de construtores, o que seria um grande feito para eles, considerando que o objetivo máximo até o ano passado era terminar em 6º. Com a chegada de Sargent, a cultura da equipe mudou bastante e, embora ele tenha se classificado atrás de Albon, na 10ª posição, enquanto Albon ficou em 6º, o piloto tailandês começará a corrida à frente dos 2 carros da Ferrari. Essa é uma grande oportunidade para a equipe conquistar pontos valiosos. E com a chuva sendo um fator importante amanhã, tudo pode acontecer, dependendo de como os pilotos lidarão com essas condições desafiadoras. Verstappen também merece elogios, pois definitivamente não tem o carro mais rápido em mãos e, em certas condições, nem mesmo o segundo carro mais veloz. Mas, ainda assim, conseguiu ser o mais rápido depois dos carros da McLaren. As expectativas do holandês para essa corrida eram mínimas, pois ele sabia que não teria chances de brigar pela vitória contra um carro tão competitivo como o da equipe de Woking. No entanto, com a chuva sendo sua maior aliada, Helmut Marko admitiu que o fator Verstappen será o maior trunfo da equipe amanhã. Se ele conseguirá ou não entregar uma performance de alto nível e roubar a vitória da McLaren, só a corrida dirá. Falando sobre a McLaren, essa é a equipe que pode nos dar muitas respostas sobre como será seu desempenho ao longo da temporada. Largar com os 2 carros na primeira fila era exatamente o que eles esperavam, tendo o carro mais dominante do grid. Mas, com 2 pilotos determinados a provar que são o futuro campeão da equipe, a corrida pode ser mais disputada do que imaginamos. Piastri já demonstrou muito potencial na temporada passada, e agora que tudo recomeça do zero, devemos esperar nada menos do que um início semelhante ao de Monza em 2024.